Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Inscrevam-se e ativem sempre as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber sempre o nosso conteúdo. Claro, gostando dele, né? Obviamente. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. Não sei como é que ele vai aparecer aí para vocês, mas é A Preparação para a Morte. Considerações sobre as verdades eternas de Santo Afonso Maria de Ligório. A vida é um sopro. Já logo na página 7 desse livro, eu vou ler um pouquinho só para... bem pouquinho, só para você entender onde que eu quero chegar. Ainda mais nesses tempos onde nós vivemos, em que tudo precisa ser para ontem e nós precisamos ter as coisas, nós precisamos ser alguma coisa. Então, deixa eu dar uma breve lida aqui. Na página 7, já de cara, ele já nos mostra, já diz aqui muita coisa interessante. Eu já tinha feito eu tinha feito um vídeo anteriormente, mas eu achei melhor aprofundar esse assunto. Considera que és pó e que em pó te há de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto por vermes. A todos, nobres, plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade e o corpo se reduzirá a pó. Já de cara, uma grande verdade. Nós nos preocupamos muito com o corpo, não? A gente procura uma alimentação correta. Muitas pessoas levantam às 5 da manhã para ir fazer exercício físico. E cada um faz o que bem entende. E não é ruim cuidar do corpo, mas nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa preocupação no corpo, né? E, na verdade, a nossa mente é muito importante, o nosso espírito é muito importante. Nós, católicos, acreditamos na alma. A nossa alma é a nossa essência. O corpo, ele nos ajuda no que nós devemos fazer na parte material, na parte onde diz respeito ao físico. Portanto, é importante. Mas nós esquecemos totalmente da alma, principalmente nos dias de hoje. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de morrer. Contempla aquele cadáver estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, lábios e língua cor de chumbo. Hirto e pesado o corpo, treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas à vista de um parente ou amigo morto mudaram de vida e abandonaram o mundo. Quando a gente se encontra em um velório com pessoas, familiares e amigos que a gente não vê há muito tempo, a gente se encontra com eles, bate nas costas no final do velório, a gente precisa se encontrar, a gente precisa marcar alguma coisa, a gente precisa conversar. Porque a gente só está se encontrando nesses momentos. E aí cada um vai para o seu lado, segue sua vida. Naturalmente assim tem que ser. E provavelmente a gente vai se encontrar num outro velório com aquela pessoa e vai fazer a mesma promessa. A vida é um sopro. A gente faz projeções para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, mas a gente não sabe quando Deus vai querer a nossa alma. E aqui não é nenhum alarmismo, não quero que você pense que, se a gente for pensar assim, a gente não sai mais de casa. Não. A gente deve viver bem todos os dias, a gente deve dizer que ama nossos parentes, a gente deve perdoar nossos inimigos, deixar para trás qualquer rancor, qualquer mágoa. Por isso que é importante a gente não
achar que tem todo o tempo do mundo, como por exemplo brigar com alguém por alguma bobagem. A gente pode brigar a qualquer momento, nós somos falhos, mas assim que a gente tiver aquele momento em dizer assim, eu exagerei naquela forma com que eu discuti, ou eu levei muito na ponta da faca, eu não deveria ter dado tanta importância para isso, liga para a pessoa. Ah, mas ele não vai aceitar e eu vou parecer fraco. Você fez a tua parte. Essa que é a questão. Eu mesmo, no começo desse ano, tive uma discussão com um familiar. Uma discussão que ficou feia. Eu julgava ter razão, mas a forma como eu reagi me fez perder a razão. Ah, no dia seguinte, quando eu percebi mesmo a bobagem que eu fiz, eu liguei para a pessoa, ele não me atendeu. Liguei no outro dia, ele me atendeu, expliquei toda a situação, disse que eu errei, pedi desculpas, a pessoa aceitou e começamos do zero. Obviamente alguém vai dizer, nunca mais será a mesma coisa, mas enquanto tu caminha com teu irmão, procura te reconciliar para que ele depois não fale ao juiz, o juiz fale ao carcereiro e o carcereiro coloque-te numa cela. Enquanto a gente caminha nesse mundo com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos conhecidos e com os nossos companheiros de trabalho, nós devemos sempre estar dispostos a perdoar e dispostos a aceitar também um pedido de desculpas, porque a vida é um sopro. É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe um mau cheiro. É preciso abrir janelas, queimar incenso, e é importante que prontamente levem o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra, para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre, um potentado, não servirá senão para que exale ainda a fetidez mais insuportável. Nós temos um orgulho dos nossos feitos. Eu não sou uma pessoa que acha que a gente não deve prosperar na vida, que a gente não deve... Eu tenho família, eu quero dar condições de uma vida plena e uma vida confortável. Todos querem isso. Deus não quer que a gente viva mal. Porém, muitas vezes a gente não sabe o que está por trás de cada coisa. Às vezes uma prosperidade, às vezes uma conquista pode te levar a uma perdição. Às vezes aquele cargo que você não conseguiu agora é Deus te livrando de uma situação. Vou dar um exemplo. Você conseguiu um cargo, mas na última hora não aconteceu. Aquilo ali, por exemplo, pode ter sido um livramento. Talvez quando você assumisse aquele cargo, alguém superior a você iria obrigar você a fazer algo totalmente fora da lei, ou você teria que se submeter, você talvez não teria coragem ou destemor suficiente para dizer não, eu não faço isso, ou você sofreria algum tipo de assédio, ou você não estaria preparado na fé, talvez declinasse aquele assédio, talvez aceitasse aquele assédio, talvez terminasse com a sua família por causa disso. Talvez se envolvesse com pessoas que te levariam a hábitos ruins. Portanto, a gente cultua muito o nosso status, só que no momento em que Deus tira a nossa capacidade de respirar para o nosso coração, nós nos igualamos a tudo que deteriora na questão mundana. Por isso, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa família, mas nós temos que, com certeza, inundar nossa alma de Deus. Esse é o princípio de toda a sabedoria. E vou continuar mais um pouquinho.
Vês o estado que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade, agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem, mas apenas está morto agora. Nem sua lembrança se conserva. Nesses tempos nós vemos grandes celebridades, grandes autoridades, achando que têm o poder na mão e que podem fazer o que quiserem. Nós, muitas vezes, achamos que podemos fazer o que a gente tem na telha. Se você é o chefe da família, se você é uma mãe, se você é um pai, se você é chefe de algum departamento ou dono de uma empresa, ou se você é um político, ou se você é qualquer coisa. Esse nosso tempo aqui é pré-determinado. Aquele que a gente pisa hoje pode amanhã ser aquela pessoa que vai te salvar. São verdades como essas que nós estamos cansados de saber. Essa aqui é a minha vela de cera de abelha. Verdades que nós estamos cansados de saber, mas que o tempo, o dia a dia faz com que nós esqueçamos rapidamente verdades eternas, que são tão óbvias, mas às vezes precisa alguém falar. E muitas vezes alguém da família fala todo dia, mas tem que ser alguém como eu, alguém desconhecido. Não sei por que Deus faz isso. Mas às vezes a gente ouve uma pessoa que nunca viu na vida falar aquela mesma coisa que a pessoa que está todo dia no teu lado. E você ali, então, percebe o que realmente importa na vida. E para terminar, ao ouvir a notícia da sua morte, limitam-se uns a dizer que era um homem honrado, outros que deixou a família grande riqueza. Contristam-se alguns porque a vida do falecido lhe era proveitosa. Alegram-se outros porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará dele, e até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele, para não se lhe agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolência, trata-se de outro assunto, e quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. É muito rápida a estadia que nós temos aqui nesse mundo. É muito rápido, 80 anos não é nada perante a eternidade. As decisões que a gente tomar aqui serão eternas. Nós precisamos, de fato, encarar a morte como ela é. Encarar que a morte, ela simplesmente tira tudo que é passageiro até o nosso corpo. E sobra somente o que é eterno, a nossa alma. E a nossa alma, juntamente com o corpo, decidirá para onde vai. É por isso que a gente deve sempre procurar primeiro as coisas do alto, e tudo mais será acrescentado. Porque se Jesus mesmo disse, se os lírios do campo se vestem com mais formosura que Salomão se vestiu no auge da sua plenitude no seu reinado, e se as aves são alimentadas todos os dias, por que Deus não colocaria a sua providência? Pense nisso. Se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, dê sugestões nos comentários de que tipo de conteúdo você quer que a gente aborde aqui. Esse meu canal é bem novo, não tem um mês que eu comecei ele, portanto eu estou ainda ajustando algumas coisas, e então eu gostaria muito da sua opinião.
Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós.